Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Salmos 121, verso 1. Tem muita gente que pede esse verso, viu? E a gente está apresentando aqui não pela primeira vez, mas é um verso lindo. Bom, nós ficamos devendo aqui o capítulo 9, né? Ficamos devendo essa parte dos tropeços, né? O que as pessoas veem em nossa vida e quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Não é para atrapalhar a vida de ninguém. Então, por favor, meu querido, minha querida, se você tem uma ideia particular sobre a volta de Jesus, sobre um sinal, então, agora tem muita gente falando sobre sinal, né? Está na moda falar sobre sinal. Eu estou aqui em casa, você sabe, gravando, de vez em quando tem um caminhão aí que passa, né? É uma subida aqui, imagine só. Mas tudo bem, vamos seguir em frente aqui. Mas fazer tropeçar alguém que está querendo andar na fé com as suas ideias particulares, entende? É uma coisa absurda. Outro dia eu preguei numa igreja virtualmente e um camarada lá escreve um monte de vezes, né? Vai escrevendo lá no YouTube, vai escrevendo, né? Engano. Eles querem converter pessoas para torná-las escravas. Então, amigo, cuida da sua vida. Interessante, né? Eu não creio nisso, por que eu vou ficar lá? Eu saio. Vamos montar minha igreja. Monta a sua igreja, meu querido. Aí tanta gente montando igreja, né? Bel prazer, monta mais uma aí, sem problema. Não é? Então não faz tropeçar o pequenino. Deixa o pequenino ouvir a palavra. Se ele quiser, ele segue. Entende? O evangelho está sendo pregado há milênios. Desde Adão, né? É o evangelho. Então, o diabo é que faz esse trabalho, né? Ele diz assim: se a tua mão te fazer tropeçar, melhor cortá-la. Aí vem com essa conversa aqui, né? É uma conversa, não estou falando negativo, né? Mas ele fala que 3 vezes de inferno, que é o Geena, que é uma palavra vinda do Vale Rinom. O Vale Rinom era um vale onde Acás fez uma adoração ao Deus do fogo. E lá eles começaram a matar crianças, filhos, primogênitos. É uma coisa horrível. Então aquilo virou inferno. Ninguém queria mais nem morar lá. Aquilo virou um lixo. O Vale de Rinom era um lixo. Muitas vezes jogavam corpos ali que eram indigentes. O Vale de Rinom não valia nada. E diz assim: olha, é melhor você entrar sem uma mão no céu do que ir para o Vale de Rinom, né? E aqui a palavra inferno foi traduzida, infelizmente. E vai falando sobre o pé, vai falando sobre o olho. Mão, pé e olho. Né? Se a tua mão, corta fora. O teu pé, corta fora. Então, a mão, o que é? O fazer. O pé é o caminho. E os olhos são a figura dos desejos do coração. Se algum desses 3 estiver complicando o que você faz, onde você anda, o que você vê, tira fora. Não é arrancar, não vai arrancar literalmente. O problema é no coração, né? E aí ele fala que os discípulos são o sal da terra. Então são aqueles que vão mudar a vida das pessoas. Quando você entra numa casa, bom dia, você está mudando a vida das pessoas. Que lindo dia, graças a Deus. Você está mudando a vida das pessoas. Mude a vida das pessoas pelas suas frases. E se teu olho estiver complicando, tira fora. Não, para de ver TV. Para de ver pornografia. Para de ver pornografia. É isso. Para. Corta fora. Senão não é reino de Deus que está reservado. Agora o capítulo 10, que a gente vai ver logo depois do intervalo. Capítulo 10. Agora Jesus, levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões o seguiam. Você percebe que Marcos, ele coloca sempre Jesus com a multidão. Ele valoriza Jesus. Ele escreve para os romanos, não é? Com essa ideia de que Jesus foi o the best. A multidão o seguia e seguia mesmo. Ele valoriza bastante isso. E onde Jesus ia uma multidão, pequena ou grande, sempre ele estava rodeado
de gente, como dizia um amigo meu lá do interior, arrodeado de gente, né? Sempre estava aí com muita gente. Este bloco aqui, que é o 8º bloco do livro, tudo aqui é o servo, porque o livro fala sobre Jesus, o servo. Não é? Mateus falava de Jesus, o rei, o reino, e aqui ele fala de Jesus, o servo. Ele não menciona a lei, é o que menos menciona o Antigo Testamento, então o foco dele eram os romanos. Bom, vamos ver os blocos daqui. Bom, os paradoxos. Um dos paradoxos do capítulo 10 é quando ele fala sobre o casamento e tal, o divórcio, ele diz assim, 2 serão 1. Isso é um paradoxo. O segundo paradoxo, no verso 13 em diante, é que o adulto se tornará como uma criança. Isso é outro paradoxo. O terceiro paradoxo, a partir do verso 17. O primeiro será o último. Coisa reino de ponta cabeça, lembra? Que eu falei do livro que eu tinha lido? O primeiro será o último. O primeiro será o último. O quarto paradoxo é que os servos serão governantes. Então ele fala aqui de Tiago e tal, João, né, verso 35 para frente aí. E o último paradoxo, né, o capítulo 10, capítulo aqui fechadinho, né, tem um capítulo só com esse tema. O último, a partir do verso 46, o pobre vai se tornar rico. Então, 5 paradoxos nós vamos ver aqui. E olha, eu estou encantado com o estudo aqui do meu amigo Marcos aqui. Eu gosto tanto desse livro que eu tenho um filho que se chama Marcos, né? Um abraço para esse meu filho querido, mora lá em Curitiba. Então, Jesus começa a falar para a multidão. E aí algumas coisas começam a aparecer, algumas perguntas, né? Aqui vem os fariseus. Então vamos identificar bem aqui. Primeiro vem os fariseus, tá? Os fariseus vêm para fazer uma pergunta aqui. É lícito ao marido repudiar sua mulher? Eu já falei isso em Mateus, vou repetir agora. Eles se separavam, tinha lá o Hilel e Shammai e tal, e um era mais duro, outro era mais frouxo, e alguns orientavam que você poderia se separar se a sua mulher queimasse a comida, se ela falasse mais do que devia, qualquer coisa, podia repudiar a mulher, ó, vai para lá, eu vou pegar outra. Então essa ideia Jesus está condenando. Então Jesus diz assim, que vos ordenou Moisés? O que Moisés falou? Bom, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar, por causa da dureza do coração de vocês, por causa da dureza, porque vocês queriam fazer por nada, e aí não é assim, tinha que ter um motivo muito sério para repudiar alguém. E ele vai explicar e vai dizer que 2 são 1 aqui, né? Porque Deus fez homem e mulher, primeiro casamento hétero, é a Bíblia que está falando isso aqui, Jesus quem está falando. Respeito demais, né? Respeito demais, mas aqui está dizendo que o casamento, Deus fez homem e mulher, desde o princípio. Por isso deixará o homem seu pai, verso 7, a mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os 2 uma só carne. Então 2 igual a 1, esse é o primeiro paradoxo, uma só carne. Por isso, esse era o modo, né? Era o modo de vida, uma só carne. Então, casamento hétero, casamento monogâmico, o homem deixará seu lar, vai se unir à sua mulher, 2 tornarão uma só carne, e o verso 9 traz mais um terceiro elemento. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem, é indissolúvel. O casamento é indissolúvel. É meio complicado, eu não vou gastar muito tempo aqui, poderia ficar aqui falando bastante, mas o casamento não é mais indissolúvel. Mas quem mandou não ser mais indissolúvel? Não foi Jesus. Se não foi Jesus, foi o outro lá. Você entende isso? Casamento monogâmico, não. Porque tem que ter casamento aberto. Quem falou do casamento aberto? Não foi Jesus, foi o outro lá. E o casamento heterossexual? Ou hetero? Quem falou isso? Não foi Jesus. Então aqui há princípios muito fortes. 2 serão 1. Primeiro paradoxo. E ele fala que só pode... Aí é o verso 11 que dá aqui. Quem repudia sua mulher casar com outro comete adultério. Porque tá lá. E ela também, se repudiar, comete adultério. Então quer dizer, ele juntou?
para os dois, isso é até o final da vida. Lamento, essa é a palavra. Agora, mas eu já estou nessa situação. Deus vai saber julgar, e fique tranquilo. Deus vai saber julgar. Mas você que está casado, mantenha o casamento. Tem muitos exemplos aí de separação. Desses 3 itens que eu mencionei. Casamento hétero, monogâmico, indissolúvel. Isso é bíblico. Ama todos. Tenha certeza disso. Depois ele abençoa a criança. Não impeça a criança. Não impeça a criança. Não é? De jeito nenhum impeça a criança. Mas você tem que se tornar como uma criança. O adulto se torna uma criança. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequeninos. Os pequeninos são os pobres, são os necessitados, os que não têm palavras, que não têm voz, digo melhor. São os pequeninos. Os pequeninos são aqueles que você tira uma selfie e ninguém curte. Esses são os pequeninos. Eu vejo muita gente fazendo trabalho missionário, de missão, né? Manda um monte de foto, manda foto com as pessoas, nariz sujo ali, pobres, miséria. Qual é o objetivo do missionário? Não é? Ele pode até mostrar algumas fotos, olha a necessidade aqui, né? Não para me aparecer de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, tomando as crianças no braço, impôs-lhes a mão e as abençoava. Jesus, Jesus. O adulto tem que se tornar como uma criança. 2 se tornam 1. Mais um paradoxo. Primeiro será o último. Aí Jesus fala do jovem rico. Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida? Verso 17. O que me chamas bom? Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, honrarás pai e mãe. Você vai, mestre, tudo isso tem feito. Aqui aparece várias vezes a palavra tudo e muitas. Tudo tenho feito, desde a minha juventude. Aí depois ele diz assim, então só falta uma coisa para você. Vai e vende tudo. Tudo tenho feito, vai e vende tudo e segue-me. E ele não seguiu porque tinha muitas propriedades. Uma pena, hein? Qual é a verdadeira riqueza, né? Ele queria ser o primeiro, não vai ser o primeiro, desapareceu. O perigo das riquezas, quão difícil é um rico entrar no reino do céu. Não está falando de gente que ganha dinheiro, que vai se perder. Não é isso, eu conheço muitas pessoas que têm dinheiro e que distribuem a sua renda para deixar pessoas felizes e mais completas. Distribuem as rendas das suas empresas com os seus funcionários e com aqueles que não têm emprego. Filhos, quão difícil é confiar na riqueza e entrar no reino, é isso que ele quer dizer. Você confia na riqueza, não entra no reino. Você confia num bem que você tem, como é que vai entrar no reino? É tão difícil quanto um camelo passar por uma agulha. Aí não vai entrar em detalhe que camelo era uma porta e agulha, não importa. Ele estava dizendo que uma coisa grande passar por uma coisa pequena é difícil. É difícil. Alguns dizem que era um caminho muito apertado e o camelo só passava o camelo, então tinha que deixar as coisas para trás, para poder entrar na cidade quando tocava a trombeta, porque a porta ia fechar. Bom, para os homens é impossível, contudo, mas para Deus nada é impossível. Então um rico pode entrar no reino do céu. Basta ele colocar Deus em primeiro lugar. Qualquer um pode entrar no reino do céu se colocar Deus em primeiro lugar, não é? E aqui o verso 31, porque muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros. Essa é a definição aqui estou nessa câmera aqui. Essa é a definição aqui. Sempre o último verso desses blocos são importantes, né? Ele, porém, retirou-se triste porque tinha muitas propriedades. Pois o último verso desse outro bloco é, porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. De novo, Jesus fala, pela 4ª vez ele fala sobre a sua morte a partir do verso 32 até o 34. Vamos cuspir. O cuspe é um negócio interessante. Eu estava lendo sobre o cuspe e alguém escreveu de uma maneira tão impressionante. O cuspe é assim, não machuca. Se cuspir alguém, ficar aqui não machuca. Mas machuca aqui dentro, né? O cuspe é desprezo. É desprezo. Você não vale nada. Jesus foi cuspido, diz aqui, no verso 34. Vão escarnecê-lo. Depois de 3 dias ressuscitará. Em nenhuma vez que Jesus menciona, esta é a 4ª, assim, nesses últimos momentos, antes do primeiro dia da semana que
que ele seria morto, nenhuma vez ele diz assim, eu vou morrer, eu vou ficar lá, tá bom? Tudo vai estar acabado. Não, ele não fala nenhuma vez. Ele diz, eu vou morrer e vou ressuscitar. Vou ressuscitar. Isso é bem claro, bem claro. Aí dentro desse aspecto dos paradoxos, né, os servos serão governantes. Aí vem Tiago e João. Aqui diz que Tiago e João que pediram. E nos outros evangelhos, em Mateus, ou no outro evangelho de Mateus, diz que a mãe pediu. Pediu o quê? Ele faz a mesma pergunta que ele vai fazer no último bloco aqui do capítulo 10, antes da semana, antes de entrar em Jerusalém, antes de subir de Jericó para Jerusalém. Ele diz assim para os discípulos, o que vocês querem que eu faça? Ele vai falar isso aqui para o cego, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Bom, o cego soube pedir, mas Tiago e João não souberam pedir. Tiago e João disseram assim, a gente está tão próximo, minha mãe ajuda muito aqui a causa, né? Financeiramente, eles tinham dinheiro, a família dele tinha dinheiro, uma empresa de pesca. Então, nós queremos lhe pedir o que vocês querem? Né? O que vocês querem? Verso 51, né, que diz assim, o que queres que eu te faça? Ele perguntou para o cego. Bom, é o seguinte, permita-nos, verso 37, que na sua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Vocês não estão sabendo o que vocês estão pedindo. Não, nós estamos sabendo sim. Não, vocês não estão sabendo. Vocês vão passar pelo batismo com que eu vou ser batizado e beber o cálice que eu vou beber? E Jesus disse assim, passa de mim esse cálice, lembra-se? Daqui a pouco ele vai falar isso. Passa de mim esse que vocês vão beber? Vão, podemos, mas claro, Senhor, para ter este privilégio no céu a gente faz qualquer coisa. Jesus tinha acabado de dizer, para entrar no reino, pode cortar sua mão se ela estiver atrapalhando, tirar um olho, tirar o pé. Melhor entrar no reino coxo, né? Sem mão e caolho, podemos dizer assim, ou com um olho só, né? Do que não entrar. Entra mesmo. Se você perder alguma coisa, você vai ganhar. Então perca. Perca a sua vida, sua vontade e coloque sua vontade na minha vontade. E aí, esses dois estão dizendo assim, Senhor, nós queremos um lugar de privilégio. Vocês não sabem. Bom, então é o seguinte, vocês vão beber o cálice, tá certo? Oba. Vão beber o cálice também. E olha, e vocês vão receber o batismo pelo qual vou ser batizado. É a morte aqui, tinha sido batizado. É a morte, batismo de sangue, sacrifício. Oba. Não, mas quanto se assentar, verso 40, minha direita e minha esquerda, não compete a mim, compete ao Pai. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não vão beber o cálice, vocês vão fugir na hora, vocês vão fugir. Vocês não vão tomar o banho de sangue ali que eu vou passar. Depois vocês vão amadurecer, mas não vem pedir. E os outros ouviram isso, os outros ficaram indignados. Nós também queremos. Olha um bando de crianças aqui. Nós também queremos direita e esquerda. Que negócio é esse? Começaram a discutir. Aí Jesus fala, né? Bom, sabeis que são considerados governadores dos povos, eles têm domínio sobre os povos, são seus maiorais, têm autoridade. Mas os servos serão governantes. Ele diz assim, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, governar, entre vós será o que sirva, o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos. Então, os servos serão governantes. Não vem com essa conversa de querer ter um lugar aqui, outro lugar ali. E aqui vem o verso central. O verso central, uma pena aqui que a gente tempo já foi. E eu acho lindo este último sinal que Jesus faz, o último milagre, como alguns querem, antes daquela semana. É o último milagre de Jesus. É apresentado por Marcos aqui. Mas o verso central do livro de Marcos é esse aqui, 10:45. Se quiser anotar aí, pode anotar. Diz assim, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse livro é chamado o livro do servo. Não por causa desse verso aqui, mas este verso aqui dá todo o tom do livro. É isso, veio para servir, não para ser servido. Entenderam, discípulos? Entendeu? Eu também tenho que entender, claro. E aí vem essa história extraordinária que a gente vai deixar para falar um pouquinho no capítulo 11. São muitas histórias, mas aqui
Ele fala com um cego, com um mendigo, com um cego e mendigo. O cego não sabe para onde vai, o mendigo não tem para onde ir. Aqui ele é chamado de Bartimeu, que não é nome, é filho de Timeu. Cego, sem nome, não sabia para onde ir, não tinha para onde ir. E ele estava à beira do caminho. Escrevi esses dias aí. Por que alguns acham que os que estão à beira do caminho são menores ou são piores do que aqueles que estão pela estrada fora? Esse é o tema aqui. Aqui o pobre se fez rico, aquele que era miserável, que era debochado, que ficava lá com a sua capa pedindo dinheiro. Jesus o chama, como eu já disse aqui. Pode chamá-lo, trazei-o aqui. O que você quer que eu faça? Eu quero ver. Mas atrás do quero ver tinha muita coisa. Eu quero ter um nome, eu quero saber para onde ir, eu quero ter um lugar para ir. Então Jesus lhe fez ver imediatamente, né? Imediatamente ele viu. Qual foi o rosto que ele viu de Jesus? Imediatamente, e seguia Jesus estrada fora. Ele tinha para onde ir. Ele enxergava para onde ia, sabia para onde ia. Agora Jesus lhe dera um nome, não sei qual, mas lhe deu um nome. E ele andava no caminho, não na beira mais. Quanta gente, hein? É muito lindo esse texto aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos orar. Pai querido, ajuda-nos a sermos chamados por Cristo a cada instante, Senhor, para voltarmos ao caminho. Pessoas que estão afastadas, ajuda essas pessoas, Pai. Aqui estão os paradoxos, Senhor. 2 se tornando 1, adultos se tornando criança. O primeiro, o último o primeiro. O rico se tornando pobre, o pobre se tornando rico. Senhor, quantas lições. Abençoa-nos e ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Fique agora com o restante do programa. Até amanhã. No capítulo 10 do livro de Marcos, encontramos um pedido radical que Cristo fez a um jovem. Identificado apenas como jovem rico, este personagem era um frequentador assíduo da igreja. Observava os preceitos de sua religião, mas mesmo assim se sentia perdido. A Bíblia conta que certo dia ele correu até Jesus e lhe perguntou o que precisava fazer para alcançar a vida eterna. Surpreendentemente, Jesus fez um pedido radical ao jovem. Pediu-lhe que vendesse todos os seus bens, distribuísse aos pobres e então o seguisse. Porém, como o jovem era dono de muitas posses, o pedido de Cristo o pegou de surpresa. Ele afastou-se silenciosamente do local, sem dar nenhuma resposta a Jesus. Após o jovem rico se retirar, Jesus começou um discurso sobre a situação que acabara de acontecer. No meio de sua fala, ele afirmou que seria mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Existem diversas tentativas de explicação para a expressão que Jesus usou. Alguns estudiosos reinterpretam o significado dos termos camelo e fundo de uma agulha. Por exemplo, há quem diga que a palavra camelo se referia aqui não ao próprio animal conhecido por esse nome, mas a um cabo ou uma corda de navio. Outra teoria popular pretende identificar o fundo de uma agulha com uma suposta portinha lateral nos muros de Jerusalém, pela qual passavam os pedestres quando os grandes portões daquela cidade já estavam fechados. As tentativas de interpretar o camelo como um cabo e o fundo de uma agulha como uma portinhola acabam enfraquecendo a força do argumento de Cristo. O texto de Marcos deixa claro que o propósito de Cristo era levar seus discípulos a entender a completa impossibilidade do ser humano se salvar. Se é impossível para o ser humano se salvar, o que fazer então? A resposta está na declaração de Cristo no verso 27, com a qual finalizamos nossa reflexão. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Estou aqui, mas não quero pedir. Estou aqui, mas não é pra clamar de joelhos. Estou diante de ti. Ouve, ó Deus, o que eu vou te falar. Já vivi muita desilusão, mas venci, segurando em
tua mão, eu percebi que cuidaste de mim bem mais do que pedi. Eu só quero agradecer, nada mais, o que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso agradecer. Senhor, já vivi muita desilusão, mas venci.